Veja a opinião da Fernanda Schmidt e do Brasil de Cima sobre a fraude do INSS. Primeiro, é uma pirâmide o INSS, a nossa geração vai ter que pagar por esse roubo das gerações anteriores, a gente vai ter que arcar com esse reembolso, e aí, como a gente já falou aqui, o PSOL, ele está querendo que o governo pegue empréstimo para poder devolver o dinheiro para os idosos. Então, a nossa geração, além de pagar a aposentadoria, vai ter que pagar também o empréstimo no futuro. E a gente sabe que quando a gente chegar na idade de se aposentar, não vai ter o dinheiro. É impossível, porque realmente é uma pirâmide. E, infelizmente, a gente tem um Congresso hoje que é muito omisso, tanto como para deputados quanto para senadores. As prioridades, como eu falei no início dessa live, hoje é basicamente aumentar a quantidade de deputados e não realmente resolver os problemas de fato do Brasil, e aí a gente fica nessa situação. Bom, eu não sei vocês, mas eu ainda não sinto, pelo menos eu posso estar errado, um feeling meu, eu não sinto ainda a população indignada. Acredito muito que seja por conta de tudo que aconteceu na história do Brasil recente em relação à Lava Jato, que infelizmente foi desidratada, e talvez a população não tenha mais aquele espírito de revolta. E aí eu queria perguntar para vocês também, para Fernanda, em São Paulo, como é que você sente essa questão do INSS aí em São Paulo e em São José dos Campos, se você concorda comigo ou não, o pessoal aí tá revoltado e, enfim, o que você acha? Então, Renan, eu tenho a mesma sensação que você. Eu acho que a gente foi neutralizado, anestesiado, toda qualquer tipo de angústia, raiva, justamente. Teve o mensalão. O mensalão foi um grande escândalo, né? As pessoas de fato se envolveram, discutiram, se engajaram justamente pra gente tentar entender: vai ter justiça ou não vai ter justiça nesse país? Acabou o mensalão, veio o petrolão. E o pior de tudo, né? E aí tem várias divergências, né? Independente se o mensalão ou o petrolão foram feitos dos caminhos jurídicos corretos ou não, quando a gente tem a reversão, a gente vê políticos condenados no mensalão, no petrolão, voltarem à atividade política, estarem soltos. A gente, no final de Lava Jato, por exemplo, a gente ter que devolver o dinheiro que a própria Lava Jato tinha confiscado de quem já roubou milhões dos cofres públicos. Mais um escândalo significa o quê? Nada para a população. Significa que é mais do mesmo. E como a gente tem essa sensação de que não tem justiça, né? Só tem justiça ferrenha aqui no Brasil para quem tá correto. Se você é correto e se desvia um pouco, a justiça não tem nenhum tipo de afago para você. Mas se você é de fato um grande corrupto, um grande traficante, tá tudo bem que você tem contatos, tem amigos, tem poder, você vai ter facilidades e daqui a 1, 2 anos você tá livre, seu dinheiro já não é mais um dinheiro sujo e foi o que eu senti. Eu não vejo ninguém falando dessa crise do INSS aí no dia a dia, quando a gente eu ficava animada de ver as pessoas discutindo política, mesmo que de forma rasa na rua, porque as pessoas começaram a se interessar e depois a gente vê que, na verdade, ninguém se interessa mais. Tá todo mundo muito saturado e absolutamente ninguém tá afim de falar sobre isso, porque falar sobre isso não move muita coisa, não adianta muita coisa, simplesmente as pessoas cansaram. Prefiro me alienar, beber minha cervejinha no final de semana, assistir meu futebol, porque discutir e pensar nisso só me causa angústia e não tem resolução. Então eu fico triste de ver essa notícia, porque é o maior escândalo, né? É um absurdo. Não se compara o mensalão com essa crise do INSS e mesmo assim tá todo mundo vivendo como se estivesse tudo bem. E não tá tudo bem, né? A gente tem um país em crise. Além disso. Eu concordo contigo, eu acho que talvez a internet também, muitos vídeos, tipo, na questão da política, talvez tenha saturado algumas pessoas, as pessoas às vezes nem querem mais ouvir falar disso, querem realmente se alienar. E aí eu acho que a gente aqui da MBL, que a gente tem esse viés, a gente vai ter a nossa partido, a missão, que é ter um trabalho mais pessoal. Então, a gente estudar, a gente entender o que está acontecendo e passar ao vivo. Então, por exemplo, como ela falou as pessoas querem ir no bar para beber e conversar. Nesses momentos, falar sobre esses assuntos, porque realmente virou uma anestesia no Brasil
porque isso também é consequência, ao meu ver, não sei se vocês concordam, do patrimonialismo que a gente tem. Então, hoje o Estado, em todos os estados praticamente, no Brasil todo, no país todo, existe oligarquias que controlam, então são famílias ou são pessoas, grupos que controlam toda a rede. Então, por exemplo, tem os amigos que controlam o INSS, tem os amigos que controlam o BNDES, tem os amigos que controlam o IBGE, tem os amigos que controlam todas as instituições. E a gente conseguir mudar isso, eu acredito que é só com um trabalho realmente de médio a longo prazo para a gente substituir essas pessoas, a gente conseguir se ocupar esses espaços de poderes realmente. Porque eu acho que hoje a política no Brasil, se depender de manifestações da população realmente aquecida, eu acho que, infelizmente, não vai mudar nada. E é o que a gente está vendo, né? Então, Antônio, agora sua vez. O que Cara, você acha? a gente tem que pegar o histórico, né, do nosso país. Então, como vocês falaram, mensalão. Onde está José Dirceu agora? José Dirceu está andando aí pelo Brasil todo, sendo homenageado pela esquerda, veio aqui mais de uma vez em Belém, né? Sofreu homenagens, né? Então parece que quem vai preso, condenado, acaba sendo recompensado. Quem é o dono do maior partido hoje em dia? Entendeu? Valdemar da Costa, então que estava preso lá no mensalão. E aí a gente vai de novo pro Petrolão. Então, Petrolão, vários também presos, só que muitos presos de prisão domiciliar. Então, por exemplo, Cunha tá preso na sua mansão, lindo e maravilhoso lá. Então, é um pouco o que a Fernanda falou. Então, prisões, né? Colarinho branco, é isso que tá acontecendo. Olha o Collor aí. Collor também tá na sua mansão, lindo e maravilhoso. Pra quê? E que justiça a gente tá vendo ao longo desses exemplos? Aí, mais um novo escândalo de corrupção. É importante criar CPI, é importante investigar para entender para onde estava indo todo esse dinheiro, porque, igual como vocês falaram, vai ficar a cargo do governo pagar essa dívida. Ou seja, olha que ridículo isso. Por incompetência administrativa e corrupção, acabou saindo dinheiro do Estado e depois o próprio Estado vai ter que pagar. Só que quem é que provém o dinheiro pro Estado? Entendeu? Então, assim, é incrível como o Renan tá falando. A nossa base agora, que hoje em dia os jovens que pagam a aposentadoria dos idosos. Porque o nosso sistema é completamente fadado ao fracasso. Então, é nesse nível de proporção, ou seja, qualquer mínima mudança nessa pirâmide etária já vai causar com que aumente cada vez mais o imposto pelo INSS. Então, cara, ainda mais com uma corrupção dessa, 90 bi, sabe Deus, de onde vai tirar tanto dinheiro assim pra pagar? A gente sabe, né, na verdade, a gente sabe muito bem de onde vai sair isso, né?